Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Dulciana, sou professora de ciências aqui do Benigna, certo? E eu estarei, juntamente com a professora Lara, trazendo as aulas da OBA para vocês, certo? Então, essa semana iremos estudar Lua e eclipse, tá bom? Então, vamos iniciar os nossos estudos sobre a Lua. A Lua é classificada como satélite natural da Terra. Sabemos que já foram lançados vários satélites artificiais no espaço, mas satélite natural, o nosso planeta só possui um, que é a Lua. Algo curioso é que a Lua do nosso planeta é a única que só é chamada assim, Lua. Isso porque o nosso planeta só tem uma única Lua. Planetas como Júpiter e Saturno têm várias luas, e por isso cada uma delas tem um nome específico. Outro fato interessante é que a Lua é responsável pelas marés, aquelas altas e baixas da água no mar. Isso ocorre por conta da força gravitacional que existe na Lua. A Lua se encontra em uma distância de 385 mil quilômetros da Terra. Neil Armstrong foi o primeiro ser humano a pisar na Lua na missão Apollo 11 no ano de 1969. A Lua possui uma elevada amplitude térmica. Sua temperatura varia entre menos 175 graus Celsius a 100 graus Celsius. Uma variação de temperatura muito grande, que ocorre porque na Lua não há atmosfera. A densidade da Lua é de 3,34 gramas por centímetros cúbicos. Ou seja, ela não é muito densa. O nosso planeta é bem mais denso que isso. A aceleração gravitacional da Lua é de 1,6 metro por segundo quadrado. Aqui na Terra é de 9,8. Isso quer dizer que se você jogar uma moeda para cima estando na Lua, ela vai cair sim no chão, mas com uma velocidade bem menor do que seria aqui na Terra. Então, a Lua tem gravidade, só que bem menor, bem mais fraca quando comparada aqui com a Terra, certo? Existe água na Lua. Isso já foi comprovado, pois foi encontrado água em forma de gelo em algumas das expedições que já ocorreu na Lua. O raio da Lua, que é a distância do centro até a borda da Lua, é de aproximadamente 1.737 quilômetros. Então, a Lua é bem menor que a Terra, como podemos observar nas imagens seguintes. Em escala, seria mais ou menos assim a diferença de tamanho entre a Terra e a Lua. E a distância seria mais ou menos isso, né? Que é 385 mil quilômetros de distância a separação entre Lua e Terra, certo? Você já deve saber que a Terra gira ao redor do Sol em órbita elíptica e a Lua faz a mesma coisa com a Terra. Então, existe o fenômeno chamado perigeu, que é o momento que a Lua está mais perto da Terra, a uma distância de 362 mil quilômetros. E também existe o fenômeno chamado apogeu, que é quando a Lua fica mais afastada da Terra, numa distância de 405 mil quilômetros. Então, beleza. Já aprendemos que a Terra gira ao redor do Sol e a Lua gira ao redor da Terra. E por causa disso,
temos as fases da lua. Vamos aqui ver a fase da lua nova. Perceba que o sol está iluminando a parte da lua que não conseguimos ver aqui da Terra, certo? Por isso, na fase da lua nova, não conseguimos visualizar a lua, que está aqui, o que vemos, certo? Mas, na verdade, a gente não consegue ver nada. Então, a lua, ela vai continuar girando ao redor da Terra. E vai ter um momento em que a gente vai poder observar um pedaço da lua sendo iluminado pelo sol, certo? Que a gente vai chamar de fase crescente, tá bom? E aqui da Terra, a gente vai observar a lua nesse formato aqui de C, certo? Vai ter um momento em que metade da lua vai estar sendo iluminada pelo sol. Essa fase chamamos de quarto crescente, certo? E aqui na imagem a gente pode ver como a lua fica visível aqui da Terra nessa fase, certo? Metade dela fica iluminada. Depois, a lua vai continuar girando, certo? Até chegar na fase de lua cheia, que é quando toda a parte visível da lua aqui da Terra está sendo iluminada pelo sol, certo? Então, aqui está a imagem de como vemos a lua aqui da Terra. Depois de acontecer a fase da lua cheia, a lua ela vai estar na fase quarto minguante, certo? Que é quando ela começa novamente a diminuir a parte que está sendo iluminada pelo sol, certo? Então, fica aqui novamente metade da lua visível aqui na Terra, certo? A partir de então, a parte da lua que é iluminada pelo sol continua diminuindo, vai chegar na fase que a gente chama de minguante, certo? Que fica também aqui parecido com o formato de C, só que ao contrário, tá? Até chegar novamente na fase de lua nova, quando não conseguimos ver nenhuma parte da lua sendo iluminada, tá? Aqui temos um calendário que mostra como está mais ou menos a lua em cada dia de um determinado mês. Lembrando que varia de mês para mês, mas é para a gente ter mais ou menos uma noção. Então, vamos aqui observar esse calendário que mostra os dias do mês de setembro do ano de 2018. Aqui no dia 3, a gente pode observar que a lua estava na fase quarto minguante, ou seja, metade da lua, metade da parte da lua que é visível aqui do nosso planeta, estava sendo iluminado pelo sol. No dia 10, a lua ela estava na fase de lua nova, ou seja, a parte da lua que para nós é visível não estava sendo iluminada, certo? Aqui, no dia 17, novamente a lua está na fase quarto crescente. E no dia 24, a lua está na fase de lua cheia, que é quando a parte visível da lua aqui da Terra está sendo totalmente iluminada pelo sol. Agora vamos entender como diferenciar a lua crescente da minguante, certo? Na crescente, quando você está no hemisfério sul, a lua vai estar brilhante da esquerda para a direita. E quando você está no hemisfério norte, a lua vai estar brilhante da direita para a esquerda, certo? Isso no caso da lua crescente, tá bom? No caso da lua minguante, vai ser o contrário da lua crescente.
Quando você estiver no hemisfério sul, a parte do lado direito da Lua vai estar iluminada, certo? E quando você estiver no hemisfério norte, a parte do lado esquerdo da Lua vai estar iluminado, tá bom? Falando mais um pouco dos movimentos da Lua, temos o movimento de rotação, que é quando ela gira em torno do seu próprio eixo e dura cerca de 28 dias para se completar. E temos o movimento de revolução, também conhecido como translação, que dura cerca de 28 dias. Uma coisa interessante a se saber é que sempre iremos ver a mesma face da Lua, certo? Isso porque um giro completo que a Lua dá ao redor do seu próprio eixo corresponde a um giro completo que a Lua dá ao redor da Terra. Então, sempre veremos o mesmo lado da Lua. Nessa imagem, a gente pode observar a Lua girando ao redor da Terra. E aqui a gente percebe que essa parte amarela, ó, é a mesma face sempre que está sendo mostrada para nós aqui da Terra, certo? Então, ela completa todo o seu giro, mostrando sempre a mesma face. Provavelmente, você já deve ter ouvido falar em superlua. Vamos entender aqui como ela acontece. Quando a lua cheia acontece aqui no período que a gente chama de apogeu, que é quando a lua está bem mais distante do que o comum da Terra, a gente observa uma lua cheia comum, certo? Mas quando a lua cheia acontece no período chamado perigeu, que é quando a lua está bem mais próxima da Terra, a gente observa a chamada superlua, tá? Porque a gente tem a impressão de que a lua ela está bem maior, tá bom? Um fenômeno interessante é a lunação. Ela dura cerca de 29 dias e meio e corresponde aos ciclos, a diferença de tempo entre duas luas novas, certo? Então, a lunação ela começa na lua nova e vai terminar quando começar a próxima lua nova. E tudo isso dura cerca de 29 dias e meio para se concluir, tá? Agora vamos falar dos eclipses. Começando pelo eclipse lunar que ocorre na lua cheia. Vai ter um momento em que teremos o Sol, a Terra e a Lua alinhados. A Terra vai fazer sombra na Lua, porque a Terra vai passar entre o Sol e a Lua. E assim, toda aquela luz que chegava na Lua não vai chegar mais, porque a Terra está na frente. E dessa forma, teremos o eclipse lunar. Temos também o eclipse conhecido como lua de sangue, onde a lua aparece um pouco avermelhada. Isso acontece porque o fenômeno de eclipse está aliado à superlua, certo? Que é quando a lua está cheia no perigeu, que é a lua próxima da Terra, certo? E essa cor avermelhada aparece porque alguns raios solares que estão na atmosfera terrestre acabam incidindo na lua nesse processo. Agora, vamos observar o eclipse solar que ocorre na lua nova. Vai ter um momento em que a Lua vai estar entre o Sol e a Terra.
E dessa forma, a Lua vai fazer sombra na Terra. Mas, como podemos perceber, a Lua é menor que a Terra, então ela não vai fazer sombra na Terra inteira. Vai fazer sombra em apenas um pedacinho dela. Aqui temos um exemplo que podemos entender melhor como acontece o eclipse solar. Aqui a gente tem o que a gente chama de umbra, que são regiões que tem sombra completa, certo? Na qual acontece o eclipse total ou eclipse lunar, ou seja, a Lua fica exatamente na frente do Sol. Já aqui nessa região de penumbra, que é quase uma sombra, a Lua ela passa, digamos que de raspão no Sol, ou seja, ela não cobre totalmente o Sol, e daí a gente tem um eclipse parcial, certo? Agora vamos aqui observar os tipos de eclipse de Sol. Temos o parcial, que é quando a Lua passa na frente do Sol, mas não totalmente. Temos o anular, que é quando a Lua passa na frente do Sol, mas não consegue cobrir totalmente o brilho do Sol. E temos o eclipse total, que ocorre quando a Lua passa bem em frente do Sol e consegue cobrir ele por inteiro. Você sabe por quê são tão raros os eclipses? São raros porque a órbita da Lua oscila, fazendo com que a localização de sua sombra varie de posição. Sendo assim, o que acontece é que, às vezes, a sombra se encontra bem mais alta e se projeta acima da Terra, ou bem mais abaixo de onde está situado o nosso planeta. A gente pode aqui ver nessa imagem um exemplo da sombra da Lua sendo projetado para fora do planeta, certo? Aqui no caso está bem mais acima do que o planeta, certo? A nossa aula chegou ao fim, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Um grande abraço e até a próxima aula.